Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos falar sobre a nova República do Brasil. Período, né, que vai aí, logo após a ditadura militar em nosso país. Antes da Pro explicar, esse contexto todo, vocês vão assistir um pequeno vídeo que mostra, como foi os governos pós-ditadura militar. Então, fiquem com o vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. A aula de hoje é sobre Brasil, Nova República. Período do Brasil que vai de 1985 até 2018 com as eleições presidenciais que elegeram Jair Messias Bolsonaro como nosso presidente. Iniciamos então falando sobre o governo de José Sarney, eleito indiretamente como vice-presidente, mas que assumiu por conta da morte, do falecimento de Tancredo Neves, presidente eleito pelo colégio eleitoral da época. Tudo bem? José Sarney inicia então a primeira presidência pós-regime militar. Então, duas funções dele naquele período: melhorar a economia do país e criar uma nova Constituição. Ele tenta fazer a primeira e consegue fazer a segunda. A primeira, ele não conseguiu melhorar a economia do país, que continuou indo de mal a pior. Ele até tentou vários planos econômicos, exemplo, o Plano Cruzado, mas que não deu muito resultado, não deu muito certo. Então a economia do país ela continuou ainda muito degradada. O segundo, criar a nova Constituição, ele conseguiu. Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, por devolver à população brasileira os direitos civis, direitos individuais, direitos políticos que haviam sido cerceados ou haviam sido tirados desde 1967, quando foi a promulgação da Constituição do regime militar brasileiro. José Sarney, então, ele sai da presidência e deixa ela sob tutela de Fernando Collor de Mello, presidente eleito contra Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor tinha pinta de bom moço e tentou algumas propostas econômicas tentando trazer o neoliberalismo para o Brasil, certo? Esse bom moço com pinta de galã na época, que foi eleito com a maioria dos votos, apesar de ser bem próximo com a maioria dos votos, iniciou então sua política econômica chamada de Plano Collor. Ele acabou confiscando o dinheiro da poupança da população, acabou investindo na privatização de empresas e na entrada do capital estrangeiro para dentro do nosso país. Além disso, ele foi também caracterizado por um descontrole inflacionário, que acabou cedendo então para grande quantidade de falências de empresas nacionais, uma vez que ele diminuiu os impostos para os produtos importados. Então era mais fácil comprar uma mercadoria de fora do que uma mercadoria nacional. Foi acabando levando à falência muitas empresas brasileiras nacionais. Além disso, uma grande onda de crise econômica, houve também uma onda de crise política, envolvendo o seu tesoureiro, PC Farias, e a sua família, como até mesmo a sua esposa. Todo esse escândalo de corrupção foi denunciado pelo seu irmão Pedro Collor, que dizia que PC Farias, o tesoureiro de Fernando Collor de Mello, estava tirando dinheiro público e investindo em empresas privadas. Essas empresas privadas eram todas ligadas ao governo Collor, eram todas ligadas, melhor dizendo, à família Collor, que segundo seu próprio irmão era o maior beneficiário, ou era aquele que recebia o maior lucro diante dessas transações corruptas de PC Farias, certo? Diante desse cenário, então, houve no Brasil um movimento chamado de Caras Pintadas, onde jovens brasileiros, numa comoção democrática, saíram às ruas pedindo o impeachment do presidente, que não aconteceu, uma vez que ele preferiu renunciar ao cargo em dezembro de 1992, antes de sofrer com o impeachment. Ele preferiu renunciar ao cargo. Quando ele sai da presidência, entra no seu lugar Itamar Franco, agora como novo presidente do Brasil. O Itamar ele tinha algo muito bem claro para ser feito. Primeiro, solucionar o problema político, que estava o Brasil afundado no mar de corrupção, e também o plano econômico, um novo plano econômico que melhorasse a situação do país na época. E ele conseguiu, ele estabilizou tanto a política quanto a economia do país. Primeiro, ele estabiliza a economia com o Plano Real, aliado então ao seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ele cria o Plano Real, que como consequência estabiliza a inflação e começa a fazer com que o Brasil cresça economicamente. Algo que não acontecia desde o milagre econômico lá de 1974 até 1979, ainda no regime militar. Como que o Plano Real ajudou a economia brasileira?
acabou equiparando a nova moeda, o real, ao dólar. Então facilitou a compra de maquinário pelas empresas nacionais, fazendo com que as empresas nacionais elas conseguissem produzir em quantidade boa, certo? Aumentou também o nível de privatização de empresas aqui no Brasil, certo? Então isso daí acabou gerando um alavanque econômico no nosso país. Fernando Henrique Cardoso, que participou efetivamente do Plano Real, agora assume a presidência em 95, mantendo a política adotada pelo Itamar Franco. Então o nível de privatizações vai aumentar consideravelmente. Só que isso, agora, ao invés de ajudar o país, vai prejudicar o país e principalmente as empresas nacionais, que em comparação, ou melhor dizendo, em competitividade com as empresas estrangeiras que estavam vindo para o nosso país, elas começam a perder muito lucro e então começam a abrir falência, deixando um número muito grande de desempregados no nosso país. Esse desemprego foi um dos principais fatores da crise do Plano Real durante os anos 98, final dos anos 90 ali, quando a FHC era presidente. Apesar da estabilidade inflacionária, apesar da inflação ainda não crescer mais e do Brasil estar economicamente ainda bem, o governo FHC acabou sendo caracterizado no seu final pelo grande número de desemprego, o que acabou enfraquecendo o partido do FHC, enfraquecendo o PSDB, que viu nas eleições de 2002 o seu candidato José Serra perder para Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato da oposição, candidato do Partido dos Trabalhadores. Luiz Inácio Lula da Silva, que havia concorrido ao cargo de presidente por diversas vezes, agora então em 2003 assume como presidente do Brasil. Suas propostas políticas no início de sua carreira eram muito radicais, ele era ligado e alinhado aos ideais socialistas. Mas ele prometeu ano antes de se eleger, de se candidatar, melhor dizendo, de ser eleito pelo povo, ele prometeu manter as mesmas propostas de FHC, ou seja, não estatizar empresas, mas manter a mesma ideia de privatização, de liberdade econômica. E assim o fez. A diferença do Luiz Inácio Lula da Silva, de Lula para a FHC nesse contexto, foi que o Lula concedeu um aumento nos níveis de cidadania. De que forma, professor? Ele começou a investir muito nas obras sociais, em obras públicas. Principais núcleos onde ele investiu: programa Bolsa Família, então concedia ajuda a pessoas, a famílias mais necessitadas, as famílias carentes, certo? Além de investir nesse Bolsa Família, ele iniciou um projeto Fome Zero para acabar com as famílias em miséria, ou melhor dizendo, tirar essas famílias que estavam em condição miserável, certo? Ele entendia que para você alavancar o nível de cidadania da população era necessário também investir na parte educacional. E motivado por propostas de seu ministro da Educação, Fernando Haddad, ele criou 3 programas políticos educacionais: o ProUni, o FIES e o Ciências Sem Fronteiras. Programas amplamente elogiados e que existem até os dias atuais, apesar de estarem perdendo financiamento. Vamos lá. Diante desse cenário, Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou se envolvendo em alguns escândalos de corrupção. O primeiro deles chamado de Mensalão, onde o seu ministro da Casa Civil, José Sarney, braço direito do governo Lula, ele acabava pagando políticos para aceitarem as propostas do Partido dos Trabalhadores ou do partido do presidente, certo? Esse mensalão acabou não envolvendo Lula, mas José Dirceu, seu braço direito, foi preso dentro desse cenário. Outro momento em que ele se envolveu em escândalos de corrupção foi ainda durante seu governo, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Como que funciona? Para você desenvolver a infraestrutura de um país, é necessário que você invista na parte de empreiteiras. Então é aberto licitação, várias empreiteiras elas se disponibilizam para fazer uma obra pública. Tudo bem? O que o Lula fazia, junto com seus políticos, com seus partidários? Eles auxiliavam, eles davam benefícios às empreiteiras de amigos deles. Sem contar que eles cobravam por fora um valor para que essas empreiteiras elas fossem aceitas para fazer ou para realizar aquela obra pública. Além de cobrar valores por fora que eles embolsavam e ele também pagava esses partidários, ele cobrava dessas empreiteiras obras a serem feitas para ele mesmo. Como nós temos exemplo, a obra lá na chácara no sítio em Guarujá, no sítio Atibaia e no triplex do Guarujá. Foi aí que o Lula acabou se enfiando ou acabou metendo os pés pelas mãos e acabou entrando nesses escândalos de corrupção. Mesmo assim, em 2011 2010 melhor dizendo, ele consegue eleger a candidata a qual ele apoiava, no caso Dilma Rousseff.
Ela inicia sua candidatura então em 2011, mantendo, com o objetivo de manter as propostas do seu antecessor ou do seu pai na política, Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff ela mantém até certo ponto, até que ela consegue perder muito apoio no Congresso Nacional. Isso daí motiva em 2013 as famosas Jornadas de Junho. Vai ser um movimento realizado amplamente pela população brasileira para promover o impeachment ao presidente. Entretanto, ela consegue ainda passar por essa situação controversa. Em 2014 ela é reeleita, mas em 2016, através de novos desentendimentos com o Senado e com a Câmara dos Deputados Federais, ela acaba não resistindo e sofrendo impeachment em agosto de 2016. O impeachment que ela sofreu, ela foi sobre a acusação das famosas pedaladas fiscais. Tudo bem? Quando ela sofre o impeachment, ela sai da presidência e quem entra em seu lugar é o candidato Michel Temer, que era vice-presidente dela, mas que também estava alinhado a essa oposição que promoveu o impeachment sobre Dilma Rousseff. Então ela teve o seu Judas durante seu processo de presidente da República. Michel Temer, então, inicia sua candidatura política, melhor dizendo, não, inicia sua presidência da República com o apoio do neoliberalismo, ou com o aporte do neoliberalismo. Qual que era o objetivo de Michel Temer? Pavimentar a calçada para que em 2018 fosse eleito um candidato também neoliberal, também com viés político de direita. Quem que foi esse candidato eleito em 2018? Jair Messias Bolsonaro, que dá prosseguimento às propostas de Michel Temer feitas lá atrás. Quais são essas propostas do Michel Temer? Ele realizou, então, uma reforma trabalhista e uma reforma educacional dentro do cenário político brasileiro. Tudo bem? Gente, tentei falar o mais rápido possível para não ser enfadonho e também falar rápido. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu! E aí, gostaram do vídeo? Né? Muito bem explicado, trabalhando aí todos os pontos. Lembro ainda, tá? Que na aula de hoje, como eu combinei com vocês, a gente vai trabalhar só uma pequena parte dessa nova república. Tendo em vista que a gente trabalhou aí, né, nas aulas interativas, um trabalho, né, bem extenso, falando mais sobre esses presidentes. Então, vamos lá relembrar aqui, né, já que vocês já viram no vídeo, quem faz parte dessa nova república do Brasil. Começamos aqui com José Sarney, né, que vai assumir o governo logo após o final aí da ditadura militar, tá? Então vai de 85 a 90. Lembro também que não foi eleito como presidente, tá certo? Então Tancredo Neves não pôde assumir, né, por questões de saúde e logo em seguida a sua morte. E aí José Sarney ficou com o cargo, sendo esse presidente, né, que vai assumir logo após esse período militar. Depois de José Sarney, nós temos aqui Fernando Collor, tá? Fernando Collor, ele, né, sofre aí o impeachment, então não cumpre aí os 4 anos de mandato. Quem vai finalizar, né, o governo aí, o período do governo que deveria ser de Collor, vai ser Itamar Franco, tá certo? Então ele finaliza aí de 92 a 94, esse período, né, logo após aí o impeachment de Collor. Logo depois de Itamar Franco, a gente tem, né, Fernando Henrique Cardoso, turminha. E a gente precisa entender que Fernando Henrique Cardoso, né, também teve aí 2 mandatos. Assim como o próximo presidente, né, que vai ser Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, né, atuando aí também com 2 mandatos. Logo depois de Lula, né, mais conhecido, a gente teve Dilma. Dilma também deveria, né, ter 2 mandatos, mas por conta aí do seu impeachment também, né, teve aí 1 mandato e o iniciozinho do segundo, ok? Logo depois de Dilma, né, a partir do momento que ela sofre esse impeachment, o seu vice aí Temer, assume. E atualmente a gente está vivenciando o governo, né, de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né, que assumiu aí em 2019. Esses são os presidentes, né, que formam, né, que assumiram aí o Brasil nesse período da nova república. Como a gente fez um trabalho extenso, né, até Dilma, hoje eu vou só repassar alguns pontos com vocês sobre, né, aqui o período de Lula, Dilma e Temer, tá bom? Então, vai ser a nossa conversinha mais aprofundada aqui sobre essa nova república, tendo em vista que a gente já trabalhou bastante
os demais. Então, bora lá para a era Lula, tá? Como ficou conhecido aí o período do governo, né, dessa figura aí no poder. Por que era Lula, né? Até porque ele é um presidente que tem características bem diferentes e marcantes dos demais presidentes do Brasil. Primeiro, era um operário presidente. Então, de fato, Lula foi um operário. Isso também provocou até uma certa, um contexto de estabilidade, assim, que ele é eleito, né, por não confiar e por achar que ele não daria conta de governar, principalmente na questão econômica, né? O que logo após a sua entrada ele conduziu, né, e mostrou que sim, daria conta deste aspecto. Então, a eleição de Lula, né, Luiz Inácio, se dá, turminha, num contexto de bastante estabilidade. Como eu já falei para vocês, um clima de tensão e medo era inerente ali nesse processo de início de tomada de eleição dele. Justamente porque havia, né, um receio, principalmente com essa questão aí, né, econômica. Quando ele assume, né, ele começa a tomar uma série de medidas, né, e aí né, sempre é dado o nome de Era a uma figura que é muito marcante, e isso não seria diferente aqui na figura dele. Por quê? Porque ele começa a fazer uma série de programas aí, né, para melhorar a condição, né, de vida das populações mais carentes do nosso país, né? Um dos pontos que, inclusive, incomoda uma grande parte. Lula, né, é eleito pelo PT, começa aí, né, a era do PT, e aí um dos programas que ele lança, né, logo aí no início da sua entrada na presidência é o Fome Zero, né, que era um programa social, tá, criado para erradicar a miséria, né, a fome e a miséria no nosso país, tendo como base aí a questão do Bolsa Família, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, né? Então, ele consegue, a partir desse programa, né, aí, elevar a condição, tirar o Brasil, né, do mapa da miséria do mundo, né? Então, é um dos programas que marcam esse período conhecido como a era Lula, né? Outro programa que fica também muito conhecido, tá? Que ele implementa aí a questão do ProUni. Então, ele sempre teve essa questão da ampliação da universidade, né, para todos, né? E aí o ProUni vem nessa lógica também, tá? Então, o que consiste o ProUni? É a criação de vagas, né, para estudantes de nível superior, né, em instituições privadas. Ou seja, essas instituições ganhariam aí, né, um benefício, né, uma isenção de alguns impostos para poder receber aí esses estudantes, né, a partir do ProUni. Tá bom, turminha? Então, a gente comenta aqui 2 pontos. Eu sigo, né, falando aqui sobre a era Lula, apontando para vocês, né, que ele precisa, como eu falei para vocês, um dos pontos que destacavam aí a estabilidade que gerava na sua entrada é a questão econômica. E, né, ele consegue sair muito bem, por quê? Porque assim que ele assume a presidência do Brasil, Lula já tomou como primeira medida, uma das primeiras medidas, nomear aqui, né, Henrique Meirelles para assumir aqui, né, o Banco Central do Brasil. Então, isso faz com que o sistema financeiro acalme, tá? Porque é uma figura muito carimbada e que iria ajudar ele a conduzir nesse aspecto. Tá bom, turminha? Outro programa que fica muito famoso aqui na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva é o Programa de Aceleração do Crescimento, mais conhecido como PAC, que ele vai lançar aqui no seu segundo mandato e tinha aqui como medida, né, como intuito, melhorar a infraestrutura do nosso país, né, trabalhando aqui, criando portos, aeroportos, então era muito ligado a essa questão aqui, né, de modernização das estruturas físicas, ou seja, né, várias medidas que a gente se beneficia também até hoje, né. Seguindo aqui, eu queria colocar para vocês, né, a política externa do governo Lula. Quando a gente fala de política externa, a gente está colocando como ele era visto, né, no mundo aí. Então, a política externa, né, foi consistente, né, foi um dos presidentes que mais conseguiu relações internacionais e conseguiu também, né, se impor na questão das tomadas de decisões internacionais, né. Então, ele tinha, né, uma boa admiração, né, de alguns presidentes lá fora por conta da sua postura, né. Focou aqui em estabelecer profundas relações econômicas, né, e também de cooperação
principalmente com os vizinhos, né, do Mercosul, né? Então Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além da Venezuela, né? Então ele estabeleceu isso ainda mais aqui. E além disso também, né, se colocou de uma forma bem imponente, colocou o Brasil de uma forma bem imponente aqui nos BRICS. Então tudo isso faz com que, né, a gente mostre como foi, né, bem interessante essa questão da política externa no governo de Lula. Ele também consegue levar o país para o G20, né, essas 20 economias mais poderosas aí do mundo. Outros programas, né, que vão aí marcar também o seu período, né, no governo, vai ser os programas sociais, tá? O PET, né, que vai ser esse programa aqui de erradicação, de eliminação do trabalho infantil, né, levando essas crianças de fato para a escola, né, era a base aí. O PET foi criado, né, em 1996, mas foi intensificado, realmente ganhou forma e aconteceu, né, aí na gestão de Lula, né, visando aqui erradicar o trabalho, né, infantil, garantindo a permanência dessas crianças na escola, né, que aí vem aí a questão de informar, a questão do número de faltas das crianças, para que eles tivessem acesso à Bolsa Família, tudo isso para garantir essa permanência dessa criança aí na escola, ok? Luz para Todos, criado em 2003, né, visava levar luz às famílias pobres que ainda não tinham acesso a esse, né, sistema aí, tá bom? Então, durante nessa medida aqui, mais de 15 milhões de famílias tiveram acesso à energia por conta desse programa. Brasil Alfabetizado, né, cria também aqui a questão da educação de jovens e adultos, tá? A EJA. São programas, né, sociais e educacionais que visavam aqui erradicar o analfabetismo, né, entre os jovens e também entre os adultos. A gente teve aqui um grande número de pessoas sendo colocadas na escola por conta aí desses programas, entendendo que deveria ter, né, um ponto para que esses jovens que trabalhem, né, que passam o dia trabalhando, também tenham acesso a essa questão aqui da educação. Então, de forma, né, bem colocada, o país teve aí um bom desenvolvimento durante a era Lula, né? A gente tem alguns pontos a ressaltar, né, de forma negativa dentro do governo dele, né, algumas medidas, inclusive, né, que provocam algumas instabilidades, mas esses são os pontos que a gente tem que mensurar, né, que marcam aí a era Lula. Depois de Lula no poder, a gente vai ter Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ela chega com a consolidação do PT no poder, né? Então ela marca isso. Além disso, né, como primeira mulher presidente aí a assumir o nosso país. Teve o primeiro mandato, né, mais calmo, conduzindo, né, levando realmente o nosso país, né, a ascensão presidencial de Dilma, né, foi bastante, né, acirrada durante o processo eleitoral, né, por ser ainda candidata do PT, e também, né, por ser uma mulher, tudo isso levava a um contexto de maior estabilidade para essa entrada, né? Foi uma campanha, né, de Dilma voltada muito para as mídias sociais, aqui já começava a utilizar assim, né, como seu adversário, né? Então foi uma campanha que foi marcada por essa questão das mídias, já começando aí a entrar. A questão do ponto econômico, né, do governo, do primeiro governo aí de Dilma, estava muito ligado à questão de continuar, né, o que vinha sendo feito, né, por Lula, tendo em vista que ela também fazia parte aí do governo, né, desse processo do governo de Lula. O objetivo aqui era garantir ainda o controle da inflação, né, a manutenção dos juros e toda a política, né, econômica que vinha sendo feita aí. Um dos projetos que mais marcam aí sua gestão vai ser o Mais Médicos, tá? Onde ela traz aí para atender em áreas mais carentes no nosso país, né? Onde o pessoal que se forma realmente, né, no nosso país não queria ir atender, né? Eles trazem a questão de médicos cubanos para poder atender aí nesse Mais Médico. Outro programa também fica característico dela, né? Vai ser Minha Casa Minha Vida, tá? Que proporcionava aí a habitação para uma grande parcela da população que não tinha, né, a condição de ter acesso à moradia por vias naturais. Vamos continuar aqui falando de Dilma, né, aqui trabalhando na questão da crise política. Então, já no seu primeiro mandato, ela passa por uma crise política, né, gigantesca. A gente vai lembrar aqui das jornadas, né, de junho de 2013,
E aí a gente percebe que quando ela assume já no segundo mandato, já vai estar bem desestabilizado nesse quesito, tá bom? Então, a questão das denúncias de corrupção, né, somavam aqui também a questão da insatisfação popular com algumas áreas, né, do setor que já foi se aprofundando aí no seu mandato, né, principalmente a questão da classe média, né? Então a classe média ficava muito insatisfeita com a chegada de Dilma, né, ao poder. Também tendo em vista por conta do crescimento, inclusive, das classes, né, mais pobres aí do nosso país. Então, além disso, essa classe média passava por alguns, né, privação de consumo e tudo mais, que começou a ficar mais difícil aí quando ela chega ao poder. Um dos casos aí mais sérios de corrupção que a gente vai ter aí foi a questão do mensalão, né, que acho que esse nome é familiar para vocês, que envolvia inclusive a alta cúpula do PT, além de outros partidos, mas principalmente o PT que estava no poder. Então o mensalão vai desestabilizar muito a questão aqui do governo de Dilma. É aí que a gente tem o surgimento das jornadas, né, de junho de 2013. Esse daqui eram manifestações, né, que tinham aí, aconteciam, né, em âmbito aí mais de rua, e reivindicavam investimentos na educação, saúde e habitação, né, mais ainda, né, já estava acontecendo, bem como o ponto central aí, né, que se colocava, que era a questão do fim da corrupção. Tanto que essa questão da corrupção, ela vai ficar aí, né, na boca da população e vai se levar para as próximas fases dos governos, né, essa questão do fim dessa corrupção, que nunca aconteceu, né? Vamos ser bem sinceros aqui no nosso país. Então, eclodiu a partir de um protesto, tá? No dia 20 de junho de 2013, turminha. Acho que vocês lembram o protesto que veio a partir do reajuste da tarifa, né, de ônibus, né? E aí, por conta desse reajuste, né, não por conta, né? O que motivou aí o estopim. Mas, né, levado a uma série de questões também sociais, essas manifestações começam a mobilizar. Então, isso já no contexto aí do seu primeiro mandato, né, turminha? Aí, a gente precisa observar que ela, dentro já do seu primeiro mandato, ela começa a criar uma série de medidas anticorrupção, né? Passando a punir, inclusive, pessoas do seu próprio partido de uma forma mais severa, tá? Uma maior liberdade, né, para a atuação aí da Polícia Federal foi dada ainda no seu governo, tá bom? Para o Ministério Público Federal também, tornando inclusive como crime a questão da prática do Caixa 2, né, que é nesse momento que é colocada aí como crime, além, né, de estar sujeitos à questão daí da lei anticorrupção, que foi criada nesse momento para poder, né, observar essas questões aí. O controle, né, do processo inflacionário também foi um dos pontos que ela precisou, né, se ater dentro desse momento aí. Então, Dilma Rousseff buscou conter, tá, esse processo inflacionário que acabou sendo levado, né, ainda mais forte por conta dessa onda aí de protesto. Então, acho que vocês vão lembrar daquelas manifestações, né, do povo vestido das cores do Brasil, né, pedindo a esse fim dessa corrupção, né, que existia aí nesse momento aí no governo. Então, tudo isso dentro, né, e ela precisando contornar todo esse processo já tumultuado aí. Aí a gente observa que ela assume, né, o seu segundo mandato, consegue se reeleger, né, para esse segundo mandato, de uma forma bem apertada, né, aí. E o primeiro ano do governo do seu segundo mandato foi marcado por graves dificuldades no campo econômico, o que vai realmente levar aí, né, ao processo, né, de impeachment dela, né? Não só isso, mas também, né, a questão da insatisfação por ela ter sido reeleita. Então, esse impeachment, esse impedimento aí, né, teve início em setembro de 2015, quando foram aí protocolados cerca de 37 pedidos aí na Câmara, tá, dos deputados para esse afastamento da presidente. Todos argumentando a questão das pedaladas fiscais, que na verdade, né, quando ela foi julgada, ela nem foi julgada por essa questão dessas pedaladas, né? Foi aí, acho que vocês lembram aí da votação para esse impeachment, né, que tudo foi comentado menos ela. Mas o motivo para os pedidos do impeachment foi as pedaladas fiscais. E aí, né, no início do ano aí, 2016, ocorreram aí várias manifestações a favor e contra esse governo. Vocês vão lembrar também desse ponto aí histórico.
fazendo, né, com que em agosto de 2016 ela fosse realmente afastada, recebesse aí o impeachment, e quando ela recebe esse impeachment, esse impedimento para continuar o seu mandato, assume Michel Temer, tá bom? Que foi o presidente aí, né, a partir de 2016 até finalizar esse mandato. A abertura do processo, né, de votação aí no Senado para esse impeachment, né, afastou a presidente naquele momento. E aí, em seu lugar, vai, né, o seu vice, Michel Temer, né, para contornar e conduzir o país durante esse momento. Apesar do mandato, nesse momento, ter sido provisório, logo ele foi efetivado, já em agosto, como a Pro falou, quando ela é afastada de vez, né, aí do seu cargo. Ele chega ao poder ele vai ocupar esse poder já colocando aí no seu discurso e nas suas ações políticas, né, de austeridades. Ou seja, é aquelas políticas que vão conter o gasto do governo, e vão conter a partir de quê? Tirando realmente dos setores sociais. Então, a partir desse momento, o período, né, ligado às camadas sociais, né, mais pobres, que vinha sendo feito desde Lula e aí no primeiro mandato de Dilma também, ela é totalmente cerceada, tá? É retirado por uma política de austeridade, ou seja, por uma política de controle desses gastos aí, né, econômicos. Então, o que isso significa? Uma série de reformas. Então, a questão das reformas das leis trabalhistas, né, a reforma da Previdência, tudo vem para a questão do controle, né, dessa economia, pelo menos se coloca no discurso, né, para esse controle dessa economia, tá? E isso tem início, tá, a partir de Temer e se consolidam, né, com o atual governo. Então, essa série de reformas são implementadas e seu governo vai ficar marcado por essa questão dessa restrição, principalmente nas questões sociais, nas políticas sociais, né, para você controlar essa questão aí da economia. Outro ponto que vai marcar o período de Temer vai ser a questão da lei da terceirização, né? Que aí você acaba com a relação direta entre o patrão, né, e o empregado e cria aí uma estrutura de uma empresa aí no meio. E aí acaba não sabendo quem é o responsável por esse trabalhador, se é essa empresa ou se é aquela empresa que está prestando aí o serviço, tá bom? Esses pontos vão marcar aí Michel Temer. Michel Temer segue aí, né, no governo até a eleição de Jair, né, Bolsonaro, o nosso atual presidente, né, que vocês estão visualizando aí o mandato dele. Ok, turminha? Então, essa foi, né, nossa discussão bem breve, né, sobre esse período aí da nova república, trabalhando principalmente aí os 3 últimos mandatos, né, antes aí do nosso presidente atual, ok? Então, beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.